Ok. Muito bem, pessoal. Nós vamos agora para a nossa aula de exercícios da terceira prova de geometria analítica. O conteúdo dessa aula e da prova é cônicas no espaço, no plano bidimensional. A gente estudou os três tipos de cônicas e as suas equações reduzidas e a equação geral. Nós vamos fazer alguns exercícios aqui que vão trabalhar com esses conceitos e também vão trabalhar com os elementos das cônicas. Primeiro, vamos lá, essa primeira questão aqui fala assim: identifique a cônica de equação 25x² menos 36y² menos 100 menos 72y menos 836 igual a zero. Como que a gente vai identificar essa cônica se a gente não tem equação reduzida dela? Primeira coisa é a gente saber completar quadrados. A gente vai transformar a equação geral na equação reduzida completando quadrados. A gente vai usar essa questão já está resolvida, né? Eu coloquei aqui já a resolução dela. A gente vai usar essa expressão aqui fundamental, que ax² mais b, desculpa, ax mais b ao quadrado é o quadrado da primeira parcela, ou seja, ao quadrado x², mais duas vezes a primeira vezes a segunda, tá aqui, mais o quadrado da segunda. Essa expressão aqui é a chave que a gente vai usar para resolver esse problema, tá certo? Como é que a gente vai fazer isso? Vamos olhar primeiro para a parte que tem x. 25x² menos 100x. Como é que a gente completa quadrado com isso? Primeiro, é só a gente lembrar que 25² menos 100x, só a gente observar que corresponde à primeira parte dessa expressão aqui, ó. Alguém está exercendo o papel do a ao quadrado, alguém está exercendo o papel do b. Na expressão 25x², quem está exercendo o papel do a? Bem, 25 é 5 ao quadrado. Então, a gente tem 5x como sendo a primeira parte desse quadrado aqui. É 5x. Porque a primeira parcela vai ser o quadrado de 5, que é 25, vezes o quadrado de x, que está aqui. Mais duas vezes a primeira parcela, que é o 5, que eu já sei, vezes a segunda, que eu ainda não sei, vezes x. 2 vezes 5 é 10. 10 vezes bx está dando menos 100. Qual é o número que multiplicado por 10 dá menos 100? Menos 10. Então, b só pode ser menos 10. 5x menos 10 ao quadrado. Quando você completa essa expressão, quando você expande isso daqui, você vai ter exatamente 25x² menos 100x mais o quadrado de menos 10. Qual é o quadrado? É 100. O problema é que nessa expressão não aparece o termo independente 100. Então, o que você tem que fazer? Você desconta ele aqui desse quadrado, porque quando você desconta, sobra só isso daqui. 25x² menos 100x. Então, esse é o segredo para completar quadrado com a primeira expressão que está ali. E na segunda? A segunda parte do problema é a expressão que envolve y. Menos 36y² menos 72y. Ela está colocada aqui, ó, menos 36 menos 72y. O que a gente faz quando tem um menos, tá? Na parte do y² ou do x²? Deixa eu só... Pronto. Você coloca esse menos em evidência, separa ele do problema. Você não vai lidar com ele aqui, com o menos, coloca ele para fora. E aí vai sobrar somente 36y² mais 72y. Por que mais? Porque mais com menos dá menos, que é exatamente o que tem no 72. Então, esse é o segredo. Você vai completar quadrados com essa expressão aqui. Professor, por que não dá para completar quadrados com menos 36? Porque não existe um a ao quadrado que vai dar menos 36. Então, não tem como, né, você resolver isso. Você continuar com menos no y², tá certo? Você tem que separar ele mesmo. E aí você completa quadrado só com essa expressão aqui. 36y² mais 72y. Vai aparecer o quê quando você completa quadrados aqui? Mais uma vez. Quem está exercendo o papel do 36? Do A. 36, que é 6 ao quadrado. Então, você tem 6y ao quadrado, que vai dar 36y². Pronto, a primeira parcela está aqui. Qual é a segunda parcela? Bem,
A gente sabe que é 2 vezes A vezes B, que está dando 72. 2 vezes 6 é 12. 12 vezes B está dando 72. Olha o número que multiplica 12 e dá 72. É 6. 6 vezes 12 é 72. Então, 6y mais 6 ao quadrado vai dar 36y ao quadrado mais 72y, só que tem aqui, ó, o b ao quadrado que não aparece. Quem é b ao quadrado é 36, teria que somar aqui. Mas não tem essa soma. Lá na equação da cônica não aparece mais 36. Então, o que você tem que fazer? Você compensa subtraindo ele. Menos 36 desse quadrado. Pronto, tá certinho. O resultado aqui vai ser 36y quadrado mais 72y sozinho, sem mais nada. E aí, professor, o que eu faço com esse menos aqui? O menos que a gente tinha ignorado. Agora que você completou o quadrado, você pode pegar o menos e jogar na expressão. Trocar o sinal aqui e troca o sinal aqui. Em vez de ser menos 36, fica mais. Pronto. E aí, a equação que você tinha, a equação da cônica original que está escrita, é essa daqui. 25x quadrado menos 100x. Pronto. Menos 36y quadrado menos 72. Menos 836 igual a zero. A primeira parte, você já resolveu. 25x quadrado menos 100x, você já sabe que isso é igual a 5x menos 10 quadrado menos 100. E a segunda parte, também resolvemos. 36y quadrado menos 72y, faltou um y aqui. Já está resolvido. Vai dar menos 6y mais 6 ao quadrado mais 36. Menos 836 igual a zero. O que você vai fazer agora? Você já está bem mais perto da equação reduzida. Você vai agora operar os números independentes aqui, ó. Menos 100, mais 36, menos 836. Você tem que calcular essa expressão aqui. Se você pegar a calculadora e fizer isso aqui, o resultado vai dar menos 900. Então, tá aqui o menos 900. Nessas outras expressões aqui, os quadrados, o que a gente pode dizer? Bem, aqui a gente pode colocar o 5 em evidência, aqui a gente pode colocar o 6 em evidência. Mas quando você colocar o 5 em evidência, tem que lembrar que aqui é o quadrado. Então, é 5 ao quadrado vezes x menos 2 quadrado. E aqui, quando você colocar o 6, é 6 ao quadrado vezes y mais 1, né? Colocando evidência aqui, fica y mais 1 ao quadrado. E o 900, você passa para o lado de lá. Você passa para o lado de lá. 900, lado direito, né? Só que aí você lembra que 900 é 30 ao quadrado. Essa é a sacada, é você tentar achar um quadrado aqui. Em geral, vai aparecer um quadrado aqui. E aí, 30 é 5 vezes 6. Então, 30 ao quadrado é 5 ao quadrado vezes 6 ao quadrado. Professor, o que eu faço agora? Você vai pegar essa expressão aqui, ó, esse número, e passa dividindo por lado de lá. Quando você passa ele dividindo, quando você divide os dois lados por isso, aqui fica somente 1, como a gente está vendo, e aqui vai dividir por 5 ao quadrado vezes 6 quadrado, e aqui também vai dividir por 5 ao quadrado vezes 6 quadrado. Na primeira expressão, o que nós vamos ter? Nós vamos ter x menos 2 ao quadrado dividido por 6 ao quadrado. Menos, na segunda, y mais 1 ao quadrado dividido por 5 ao quadrado. Pronto. Essa é a equação reduzida, e a gente vê que a cônica está deslocada, né? A cônica está deslocada. O que a gente pode observar dessa equação sobre a cônica? Primeiro, que é uma hipérbole, tá? É uma hipérbole. Como é que a gente sabe que é uma hipérbole? Porque tem um menos aqui, tá? Menos. O que mais a gente sabe sobre ela? Bem, que os focos, a hipérbole tem 2 focos, né? Eles estão no eixo X. Como é que a gente sabe disso? Porque quando os focos estão no eixo Y, é a parte do Y que vem primeiro, subtraindo pela parte do X. Mas como é o x primeiro que está subtraindo pelo componente do y, então os focos estão no eixo x. O que mais a gente sabe só de olhar para essa equação? Que o A é 6, que o B é 5. Tá?
na equação da cônica, dessa cônica aí, o A é 6 e o B é 5. O A e o B foram coordenadas dos focos? Não. As coordenadas dos focos são fornecidas pelo C. Qual é a relação entre o C, o A e o B? Bem, a gente sabe que C ao quadrado na hipérbole é A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, essa expressão aqui permite a gente calcular. O quadrado de 6 é 36, o quadrado de 5 é 25. Deixa eu só entrar aqui. Ok, voltei. 36 mais 25 dá 60 e C ao quadrado, 61. Tá? Então, é esse valor aqui que te permite calcular as coordenadas dos focos. C vai ser a raiz de 61, tá certo? Então, a gente tem praticamente tudo que a gente precisa agora para a gente estudar algumas coisas dessa cônica. Primeiro, o centro dela, ela está deslocada, né? Se é x menos 2 ao quadrado, então você sabe que a coordenada x do centro é 2, o centro da cônica. E se é y mais 1 ao quadrado, você sabe que a coordenada y é menos 1, porque y menos isso vai dar y mais 1. Então, essas são as coordenadas do centro. Os focos, eu disse que os focos estão no eixo x, né? Mas, na verdade, os focos estão paralelos ao eixo x. O que isso significa? O que eu quero dizer? Que os focos estão numa reta horizontal, tá? Eles estão numa reta horizontal. Se a reta é horizontal, isso significa que o y dela é constante, tá certo? Então, o mais à esquerda, vai ser 2 menos c, a primeira coordenada dele, e a segunda coordenada menos 1. O segundo foco vai ser 2 mais c, e a segunda coordenada menos 1. Mas por que a segunda coordenada não muda? Mais uma vez, porque os focos estão numa reta horizontal, uma reta paralela ao eixo x. Retas horizontais, o y delas é constante. E a gente determina esse y determinando o centro da cônica, porque essa reta horizontal passa pelo centro. O centro é, por definição, um ponto médio entre os dois focos. Então, esse y não vai mudar. O x é que vai ser diferente para cada uma. No primeiro caso, vai ser 2 menos a raiz de 61. E no segundo caso, vai ser 2 mais a raiz de 61. Tá? Pronto. Então, a gente encontrou aí as coordenadas dos dois focos dessa cônica. Tá? E as coordenadas dos vértices? Bem, a hipérbole só tem dois vértices. Lembre-se disso. Né? Os dois vértices estão no mesmo eixo dos focos. Então, o que isso significa? Vou pegar uma outra cor aqui, para a gente trabalhar. O primeiro vértice, todos partem do centro. Então, a sua referência sempre vai ser o centro. É 2 menos A menos 1. Mas por que o A? Porque o A é a referência para você achar as coordenadas dos dois vértices. É o A. O A é a distância da origem até o vértice da hipérbole. Então, no primeiro vértice, que está antes do centro, né, à esquerda do centro, a coordenada x é 2 menos a. E o y continua sendo menos 1. Ainda está na reta, aquela mesma reta horizontal. O a é 6, né? Então, vai ser 2 menos 6, que dá menos 4. Essa é a coordenada, essas são as coordenadas do primeiro vértice dessa cônica, tá? Alguns livros também chamam de V1, tá? A1, V1, V2, tanto faz. O segundo vértice vai ser 2 mais A. Mas por quê? Porque ele está à direita do centro. Você vai adicionar o valor de A mantendo o Y. Bem, 2 mais 6 vai dar 8. Pronto. Então, você tem aí as duas coordenadas dos vértices
dessa cônica. Então, você sabe quem é o A, sabe quem é o B, sabe quem é o C, as coordenadas dos focos, dos vértices, do centro dessa hipérbole. E, por fim, o que a gente pode fazer aqui, nessa cônica? O que a gente pode calcular nela aqui? As assíntotas, né? A gente pode calcular as assíntotas dela. Como é que a gente vai fazer isso? Bem, é só lembrar da fórmula, né? Quando a cônica ela não é deslocada, quando o centro dela está na origem do plano cartesiano, uma cônica como essa, que os focos estão no eixo X, as suas assíntotas oblíquas, as assíntotas são dadas, não é esse caso aqui, tá? É quando o centro está na origem. As assíntotas, elas são dadas por y igual a mais ou menos b sobre a vezes x. Isso é quando os focos estão no eixo x, tá? Se os focos estiverem no eixo y, aqui é o contrário, é mais ou menos a sobre b vezes x. Mas, enfim, nesse caso é isso. O que vai mudar, professor, nessa situação aqui? Visto que a cônica ela é deslocada, o centro dela não está na origem, então, em vez do y, você vai utilizar y mais 1, porque é y menos o y do centro. Em vez de ser x, vai ser x menos 2, que é as mesmas expressões que aparecem aqui na equação da hipérbole. Então, a única diferença vai ser essa. Em vez de ser y, vai ser y mais 1 igual a mais ou menos. Quem é o b? O b é 6. Desculpa, o b é 5 e o a é 6. Então, mais ou menos 5 sobre 6 vezes o a. Quem é o a? Quem é o x? Perdoe. X menos 2. Então, essa é a equação das assíntotas dessa cônica, tá? Professor, essa equação é única? Claro que não, né? Você pode desenvolver ela para ficar uma equação, deixar só o y desse lado. Do lado de lá, mais ou menos 5 sobre 6x. E aí você passa multiplicando, né? 5 sobre 6 vezes menos 2 vai dar 10 sobre 6, que simplificando é, forma simplificada, 5 sobre 3. Só que é mais ou menos 5 sobre 6 vezes menos 2. Mais ou menos vezes menos vai dar menos ou mais. Então, se aqui for mais, por exemplo, aqui vai ser menos. Se aqui for menos, aqui vai ser mais. E aí você passa um 1 subtraindo, tá? Você passa um 1 subtraindo. Aí nós temos dois casos. A primeira assíntota, vamos supor que a gente escolheu mais aqui. Então, 5 sobre 6x. Se você escolheu mais, aqui vai ser o menos. Então, vai ser menos 5 sobre 3, menos 1. Que se você simplifica, se você soma aqui as frações, simplifica. Menos 5, menos 3, vai dar menos 8, né? Menos 8 sobre 3. E a segunda assíntota, se você escolheu menos, menos 5 sobre 6x, aqui será mais 5 sobre 3, menos 1, tá? Que vai dar 2/3. Então, menos 5 sobre 6 e mais 2/3, ok? Então, essas são as duas assíntotas da... que é 2, né? Pronto. Essas são as duas assíntotas da hipérbole que a gente está olhando aqui, ok? Então, esse é o estudo completo da cônica dada por aquela equação. Quando a gente diz estudo completo, é isso, é você determinar o tipo de cônica, qual é o eixo em que os focos estão, qual é o valor do A, do B e do C, onde estão as coordenadas do centro, dos focos, dos vértices, as assíntotas, no caso da hipérbole. Se for uma elipse, já muda a história, né? A gente sabe que, no caso da elipse, a gente não calcula, não tem assíntota na elipse, a gente pode calcular outra coisa, por exemplo, a excentricidade dela. Vamos fazer o caso da elipse aqui primeiro, depois a gente faz o outro. Então, aqui, ó. Então, vamos lá. Identifique a cônica de equação, mesmo sistema, né? Mesmo exercício. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente não tem aqui, né?
as respostas montadas. A gente vai construir a resolução desse exercício. Então, primeiro, você vai olhar para a parte do x, ó. 9x² menos 72x. Lembra daquela expressão, né, que a gente usou como referência. Ax mais b ao quadrado vai ser ax ao quadrado, x quadrado, quer dizer, mais 2 vezes ab vezes x, mais b ao quadrado. Quem está exercendo o papel do a ao quadrado aqui, que está multiplicando pelo x quadrado? É 3. 3 ao quadrado é 9. Aqui, você vai ter 2 vezes 3 vezes b vezes x. Essa expressão está dando menos 72. E agora? 2 vezes 3 é 6. Qual é o número b que multiplicado por 6 dá menos 72? Qual é o número que multiplicado por 6 dá menos 72? Menos 12. Tá? Menos 12 vezes 6, menos 72. Pronto. Ao quadrado, claro. E aí, quando você elevar ao quadrado, vai aparecer 9x² menos 72x, tudo certinho. Só que vai aparecer um termo a mais que não ocorre aqui. O que você vai fazer? Você desconta ele. Menos 144. Por que você vai subtrair ele aqui, tá? Porque no quadrado da soma, você tem que somar com b ao quadrado. Então, se você expandir isso, vai ser 9x² menos 72x mais 144. É mais 144. Então, você passa para cá, fica menos 144. Ah, professor, mas tem o 144, só que ele está subtraindo. Ele não faz parte dessa expressão, ele está subtraindo. Vai ser um 144 subtraindo junto com o que você já tinha. Tá certo? Beleza, então, vamos lá. A próxima expressão que nós temos aqui para trabalhar é 4y², tá aqui, ó, positivo, mais 24y. Veja que tanto na primeira expressão como na segunda, a parte do x², do y², não tem menos no x², nem menos no y². Então, a gente não precisa fazer aquela etapa do exercício anterior, que é separar o menos. Não precisa fazer isso aqui. A gente já pode ir para a resolução. Quem está exercendo o papel do a aqui, que está multiplicando por y²? 2. 2y² é 4y². Mais. Aí você tem 2 vezes o a vezes o b, que está dando 24. 2 vezes 2 é 4. Qual é o número que multiplicado por 4 dá 24? Qual é o número? 6, né? Pronto. 2y mais 6². Tá certo? Só que tem um termo excedente aqui, né? Vai aparecer o quê? Se você abrir essa expressão, vai aparecer o 36 somando, mas aqui não aparece 36 somando. Então, o que você faz? Você desconta ele aqui no final. Tá certo? Pronto. E aí, com essa análise aqui, a equação da cônica, ela se torna o quê? Deixa eu só entrar aqui na reunião novamente, para ver se está tudo certo. Está tudo certo. Beleza. Ok. A equação da cônica se torna o quê? O que a gente vai ter ali? 9x² mais 4y² menos 36. A primeira parte vai se tornar 3x menos 12 ao quadrado menos 144. É a primeira parte. E a segunda parte vai ser 2y mais 6 ao quadrado menos 36. Menos 144 é igual a zero. É o que está lá, né? Na equação. E aí, o que a gente faz com isso? Menos 144
Vai dar menos 324. Então, vamos lá. 3x menos 12 ao quadrado, mais 2y mais 6 ao quadrado, menos. Aí você mexe com essa expressão todinha e vai dar menos 324, a parte independente, né? Que eu digo. Beleza. O que você faz com esse 324 subtraindo? Passa para lá somando. E aqui, professor? Primeiro você vê que dá para colocar o 3 em evidência. Lembra de colocar o quadrado. Aqui você pode colocar o 2 em evidência. E do lado de lá vai ficar 324. Professor, 324 é quadrado de alguém? É sim, é o quadrado de 18, tá? Que é 18 é 6 vezes 3, né? Então, ou a gente pode colocar como sendo 2 vezes 9. 18 é 2 vezes 9. O 2 ao quadrado, como é 18 ao quadrado, né? A gente pode colocar como sendo 2 ao quadrado vezes 9 ao quadrado. Só que 9 ao quadrado também pode ser visto. 9 já é 3 ao quadrado. Vou deixar isso aqui. Então, você pode ver 9 ao quadrado como sendo 3 elevado a 4. Tá? Uma maneira de você enxergar isso. Por que eu quero escrever tudo isso aqui em termos de 2 e 3? Porque são as expressões que aparecem do outro lado aqui. Por exemplo, na primeira parcela tem 3 ao quadrado. Se você passa isso aqui dividindo, você vai ter 2 ao quadrado vezes 3 à quarta, vezes x menos 4. E na segunda, 2 ao quadrado dividido por 2 ao quadrado vezes 3 à quarta, vezes y mais 3 ao quadrado. E do lado direito, quando você parte dividindo, fica só 1. Tá? E o que você faz aqui? Agora você tem que simplificar. Tá? Você tem 3 ao quadrado sobre 2 ao quadrado vezes 3 à quarta. O que vai ficar aqui? O 3 ao quadrado vai cortar com 3 à quarta. Então, vai ficar 1 sobre 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, porque 4 menos 2 dá 2. X menos 4 ao quadrado. 2 ao quadrado com 2 ao quadrado vai ficar 3 à quarta. E aí, qual é a equação da nossa cônica? Finalmente? Qual é a equação da nossa cônica aqui? X menos 4 ao quadrado. Quanto que dá aqui? 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Dá 6 ao quadrado, né? 2 vezes 3 é 6. Mais y mais 3 ao quadrado dividido por 3 à quarta. Se eu quiser escrever 3 à quarta como um quadrado, é só escrever como sendo 9 ao quadrado. A gente viu aqui, né? Que 9 ao quadrado é 3 à quarta. Então, aqui você tem a equação reduzida, tá? De uma elipse deslocada. Primeiro, a gente vê que é uma elipse. Por quê, professor? Porque está somando. Segundo, o que a gente pode observar aqui? Onde é que estão os focos, pessoal? Os focos estão num eixo paralelo a qual eixo? X ou Y? Ao Y, tá, pessoal? Como é que a gente sabe, professor? Porque aqui, ó, é o maior, tá? É o maior dos dois aqui. Esse 9 aqui é o A e esse 6 é o B. Como é que a gente sabe quem é o A e o B na elipse? Na elipse, o A sempre é maior. Isso não é na hipérbole, é só na elipse. O A é o maior dos dois. Então, o A está no eixo Y. Isso mostra que os focos... O A está no eixo paralelo, né, ao eixo Y. Então, os focos estão
no eixo paralelo ao eixo Y, no eixo vertical, tá? Os focos estão no eixo vertical. A gente vê também, pela equação, como a gente comentou agora, que o A é 9, o B é 6. E quem é o C? Por que descobriu o C, professor? Porque, mais uma vez, o C é a chave para você calcular os focos, as coordenadas dos focos da elipse. Então, você precisa saber quem é o C, tá? Na equação da elipse. E no caso da elipse, a gente sabe que o C é dado por A ao quadrado menos B ao quadrado. C ao quadrado. Então, resolvendo isso, né? 9 ao quadrado menos 6 quadrado. Quanto que dá 36, 81 menos 36? E aí você vai tirar a raiz disso, tá? O C ao quadrado é igual a 45. E aí você sabe com isso que o C é a raiz de 45. Se você fatorar aqui essa expressão, você vai ver que vai dar 3 raiz de 5, tá? Uma simplificação. Então, esse é o valor de C. Essa é a chave para a gente calcular as coisas aí, os focos. Tudo. Qual é o centro dessa cônica, dessa elipse? É um centro deslocado, não é a origem, né? O x é 4, porque é x menos 4, e o y é menos 3. Por quê, professor? Porque quando você fizer y menos esse cara aqui, vai dar y mais 3. Como está aqui. Então, essas são as coordenadas do centro. Os focos, como a gente acabou de comentar, eles estão num eixo paralelo ao eixo Y, ou seja, um eixo vertical. Se o eixo é vertical, isso significa que o x é constante. Então, quando você for calcular as coordenadas do primeiro foco, o x dele é o mesmo x do centro. O que vai mudar é o y. O y dele, você vai subtrair pelo c. Vou colocar aqui, né? Antes de dizer quem é o c, de usar o valor de c. E no segundo caso, mais uma vez, o x é constante e o y você vai somar com o valor de c, tá? Mas, professor, quem é o C? O C está aqui, ó, 3 raiz de 5. Então, vai ser 4 menos 3 raiz de 5. Ou, se você quiser colocar em evidência, né? Menos 3, 1 mais raiz de 5. Que vai dar menos 3 raiz de 5. E no segundo caso, vai ser menos 3 mais 3 raiz de 5. Se você quiser colocar o 3 em evidência, menos 3, 1 menos raiz de 5. Mas, professor, por que é menos? Porque quando fizer menos 3 vezes menos raiz de 5, vai dar mais. Beleza, então essas são as coordenadas dos dois focos dessa elipse, tá? O que mais a gente pode calcular? Tem várias coisas. Os vértices. A elipse, ela tem 4 vértices, tá? Não é como a hipérbole, que só tem 2, ela tem 4. Os dois primeiros vértices, eles estão no mesmo eixo dos focos, então é a mesma coisa. O x é igual, o que vai mudar é o y. Qual é o valor que você vai tomar como referência para calcular os vértices? Esses vértices aqui, ó, que estão no mesmo eixo dos focos, você vai tomar o A como referência. Então, vai ser menos 3, menos 9, menos 3 mais 9. Então, vai ser 4 e menos 12. E aqui vai ser 4 e menos, aliás, 4 e 6, tá? Essas são as coordenadas dos dois vértices, A1 e A2. São os vértices na vertical, acompanhando os focos. Quais são os vértices da horizontal? B1 e B2. Como esses vértices estão na horizontal, sempre você vai tomar o centro como referência. Então, o y vai ser constante, porque está na horizontal, uma reta horizontal. O y é constante, é o x que vai mudar. Então, você vai pegar 4 menos o valor de b, é a referência para esses vértices, e o y constante. E no outro caso, 4 mais b e o y constante. Quem é o b? É 6. Então, é 4 menos 6, que dá quanto?
4 menos 6, 4 mais 6. 4 menos 6, menos 2, menos 3. E aqui, 10 menos 3. Essas são as coordenadas dos dois vértices do eixo menor, tá? Professor, o que mais se pode calcular de uma elipse? Já temos tudo aqui, né? Só falta mais uma coisa que pode ser pedida na prova, tá? A chamada excentricidade da elipse é dada por C sobre A, tá? C, 3 raiz de 5. A, 9. Então, se você simplifica, raiz de 5 sobre 3, tá? Esse número aí, se você calcular ele, dá 0,74, tá? 0,74, dá uma, vou colocar aqui uma aproximação para ficar registrado que a gente calculou uma aproximação. Então, a excentricidade é aproximadamente 0,74, isso. É uma excentricidade próxima de 1, né? A gente viu em sala que quanto mais próximo de zero, mais arredondada é a sua elipse. Então, mais ela se aproxima de um círculo, tá? E quanto mais próximo de 1, mais achatada ela vai ser. Eu faço assim porque ela é uma elipse, a gente vê que os focos estão no eixo vertical, então ela é alongada assim, no sentido vertical. Então, nesse caso, como a excentricidade está mais perto de 1, é uma elipse mais achatada, certo? Então, aí a gente fez o estudo dessa cônica, tá? E esse outro caso aqui, vamos fazer agora o exercício 3. É de se esperar, né? Que a gente já falou da elipse, já falamos da hipérbole, então é natural que o próximo exemplo seja da parábola. Deixa eu ver aqui até onde a gente está escrevendo. Aqui. Deixa eu só alinhar isso aqui. Deixar menor aqui a fonte, que fica mais enxuto na hora de... Ok. Então, vamos trabalhar com isso. Beleza. Nossa reunião tá ok? Deixa eu ver se a gravação tá tudo certo. Então, vamos lá. Resolver o problema 3 aí. Considere a cônica de equação y menos 4y. O que chama atenção aqui? Por que essa questão é diferente das outras? Porque você vê que tem y ao quadrado menos 4y para completar quadrados. Beleza. Mas cadê a parte referente ao x quadrado? Não tem. Isso significa que você não vai precisar completar quadrado com x quadrado, só com y. Professor, quanto que é o quadrado? Qual é o quadrado que a gente vai obter aqui? Primeiro, quem é o quadrado? Quem é o número que é elevado ao quadrado da y ao quadrado? Y. Menos 2 vezes a, só que eu já vi que o a é o próprio y, então 2 vezes b, y. 2 vezes a vezes b. Quem é o b aqui? Quem é o número que multiplicado por 2 dá 4? 2. Pronto. Y menos 2 ao quadrado. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, dá exatamente 4y, quadrado, 4 vezes y. Só que você vai ter que somar, quando você abrir isso aqui, por 4. E não tem esse 4 somando. Então, você vai fazer o quê? Subtrai por 4 para descontar. Pronto. Você completou o quadrado com essa expressão. E aí, você volta na equação da parábola. A equação fica como? Y menos 2 ao quadrado, menos 4, menos 12x, menos 8, igual a zero. O que você vai fazer? Como não tem parcela referente ao x quadrado, você joga tudo para o lado direito da equação. O 12x vai para o lado direito, e menos 4 menos 8 dá menos 12, então passa 12 somando para o lado direito. Você pode colocar o 12 em evidência.
12 vezes x mais 1. Pronto. Você já tem a equação canônica da parábola. Tá? A gente vê aqui que isso é uma parábola. Essa foi fácil, né? Então, é uma parábola. É uma parábola. O que a gente pode observar? Lembre-se que a parábola só tem um único foco. Tá? A parábola só tem um único foco e uma reta diretriz. Antes da gente saber quais as coordenadas do foco e a equação da reta, onde está o foco? Ele está no eixo horizontal ou ele está no eixo vertical? Olhando para a equação dessa parábola aí. No eixo. Cadê? Deixa eu mudar aqui. Então, foco, ele está num eixo paralelo ao eixo X. Tá? O foco está no eixo paralelo ao eixo X. Tá? Então, o foco sempre vai estar nesse eixo aqui, ó, que não é elevado ao quadrado. Está sempre no eixo paralelo aí. O que mais a gente pode observar? O parâmetro da parábola. A parábola não existe A, B, C, existe parâmetro. A gente vê que é sempre, na equação da parábola, 4 vezes P, que aparece multiplicando pela expressão que tem aqui. E isso está dando 12. Então, consequentemente, o nosso parâmetro é 3. Professor, para que serve o parâmetro? O parâmetro é a chave para você encontrar as coordenadas do foco e da diretriz. Tá? O parâmetro tem essa propriedade. E aí, sabendo de tudo isso, você consegue determinar, deixa eu colocar aqui as coordenadas do centro. Qual é o centro? Não, desculpa, no caso da parábola do vértice. Né? Qual é o vértice dela? Bem, qual é a coordenada x do vértice? -1. É a coordenada que você está tomando como referência aqui. X menos isso vai dar x mais 1. E a coordenada y é 2, que vai dar y menos 2. Pronto, essas são as coordenadas do vértice da parábola. O que a gente sabe sobre o foco? Bem, vamos parar para pensar. A gente viu que o foco ele está num eixo paralelo ao eixo x, pela equação da parábola, né? Quando a gente estuda a equação da parábola, a gente viu isso. Se o foco está num eixo paralelo ao eixo x, significa que ele está numa reta horizontal. Se o foco está numa reta horizontal, essa mesma reta passa pelo vértice, como a gente sabe, né? Essa reta onde está o foco, esse eixo em que o foco está é chamado de eixo da parábola, tá? Ele é o eixo de simetria da parábola. Então, a parábola é simétrica em torno dessa reta. Por ser uma reta horizontal, o y dela é constante. Então, você sabe que o y é 2. Você só precisa determinar o x. Como que você vai fazer isso? Como que você vai saber se o x dela vai ser o x do vértice menos p ou se vai ser o x do vértice mais p? Como você resolve isso? Como que você vai resolver esse problema? Analisando o que a terceira, a quarta, a quinta informação, na verdade, que a gente não colocou aqui, né? Que é a concavidade, tá? Concavidade. Por que a gente tem que estudar a concavidade? Para responder essa pergunta. Se a gente sabe a concavidade da parábola, a gente sabe se o foco ele está à direita ou à esquerda do vértice, se ele está à direita ou à esquerda da reta diretriz. A concavidade da parábola está relacionada ao sinal do P. O sinal dele é positivo. Como o sinal dele é positivo e essa parábola, o foco dela está no eixo horizontal, isso significa que a concavidade dela é para a direita, tá? Concavidade para a direita. O que isso significa? Que o foco ele está à direita do vértice, tá certo? Estando à direita, você vai somar com o valor do parâmetro na coordenada x, que o foco está à direita. Ok. Então, você vai ter aqui -1, vou colocar aqui do lado, né? O parâmetro é 3, né? Quanto que é -1 mais 3? 2. Então, essas são as coordenadas do foco da sua parábola, tá? E a diretriz?
Vamos chamar de R, a diretriz. Bem, a reta R, a diretriz R, ela é o quê, nesse caso? Bem, ela é uma reta vertical. Mas por que ela é uma reta vertical, professor? Porque o foco está no eixo horizontal. Se o foco está no eixo horizontal, se o eixo da parábola é horizontal, a diretriz é uma reta vertical. Como a gente viu que a concavidade está para a direita, significa que a diretriz ela está à esquerda do vértice. Ela vem antes do vértice. Bem, por ser uma reta vertical, isso significa que na equação da diretriz, o x é uma constante, porque é uma reta vertical. E qual é o x dela? É o x do vértice menos o parâmetro p. A diretriz está à esquerda desse vértice. Menos 1, menos 3, que vai dar menos 4. Então, essa é a equação da diretriz, né? X igual a menos 4. Essa é a equação da reta diretriz da parábola. E aí você tem todos os elementos, né? A parábola, ela tem poucos elementos. Basta você saber o valor do parâmetro, as coordenadas do foco do vértice e a equação da reta diretriz. O que a gente fez aqui foi o estudo completo da parábola, com poucas informações. A gente encontrou a concavidade, a gente encontrou a reta em torno da qual está o foco. Essa é uma pergunta interessante, né? Não é um elemento primário da parábola, mas se alguém perguntasse qual é o eixo da parábola, o que significa eixo? O eixo da parábola, pessoal, é a reta que passa pelo foco e pelo vértice. É a reta de simetria dela, não é a reta diretriz. Essa reta, visto que a diretriz é vertical, como a gente já tinha visto antes, essa reta, esse eixo, vamos chamar de S, né? Esse eixo é uma reta horizontal. Se ela passa pelo foco e se ela passa pelo vértice, ela vai ter o mesmo y deles, ou seja, a reta horizontal, né, tem um y constante. O eixo da parábola é a reta y igual a 2. Essa é a reta que passa pelo foco e pelo vértice. Tá? Então, aí a gente fez o estudo completo dessa equação da parábola. Tá? E aí, nós temos aí esses exercícios aí que a gente fez. Tá? O que mais a gente pode ter, né, de relevante na nossa prova? Problema como esse aqui, né? Problema 6. Vou colocar aqui para nós. O que a gente pode ter de relevante aqui no problema 6? A gente vê que ele pede que você estude a parábola a partir de duas informações dela. Por exemplo, na letra B aí, ele te dá o vértice e a diretriz. Como que você pode usar isso para encontrar o resto? Eu quero calcular o resto dos dados aí da minha parábola. Como você vai fazer isso? Bem, então vamos lá. O vértice tem coordenadas 4 e 1. A diretriz, ele está chamando de D, né? Diretriz D. Tem coordenadas, tem equação, desculpa, x mais 4 igual a 0. Mas o que significa x mais 4 igual a 0? É isso que você precisa entender. X mais 4 igual a 0 significa que o x é uma constante nessa reta. Ou seja, ela é uma reta, se o x é constante, ela é uma reta vertical. Tá? A diretriz ela é uma reta vertical. Consequentemente, por ser uma reta vertical, o eixo da parábola é uma reta horizontal. Isso significa o quê? Isso significa que o foco, consequentemente, o foco da parábola está numa reta horizontal. O foco está no eixo horizontal. O mesmo eixo que passa pelo vértice. Se esse eixo é horizontal, significa que o y dele é constante, ou seja, no foco,
O y dele é o mesmo y do vértice, que é 1. Tá? Só falta descobrir o x, mas o y é o mesmo do vértice, que o foco está nesse eixo horizontal, porque a reta diretriz é uma reta vertical. Beleza, isso aí dá para entender. O que mais? O que mais a gente pode observar aqui? Bem, a gente vê que a, a nossa diretriz, ela tem essa equação aí, x igual a menos 4. E o vértice tem a equação 4y. Qual é a distância do vértice para essa reta diretriz? Por isso que eu não gosto de usar a letra D, né? Eu vou usar a letra R aqui para representar a diretriz. Qual é a distância do vértice para essa reta? Bem, o x da reta é menos 4 e o x do vértice é 4 positivo. Então, qual é a distância? Você tem que comparar os valores de x, porque o y não vai ser relevante. Para calcular a distância de um ponto a uma reta vertical, só o que importa é a diferença do x do ponto para o x da reta, o x que define ela. A distância, isso aqui equivale a x igual a menos 4, tá, pessoal? Qual é a distância entre o x igual a 4 e o x igual a menos 4? É 8. Essa distância aqui é a chave para você calcular o parâmetro da parábola. Mas por quê? Porque, como a gente viu, a mesma distância que a reta diretriz tem do vértice, essa é uma propriedade da parábola, é a distância que o vértice tem do foco. Então, com essa informação, eu consigo descobrir quem é o x do foco. Tá? Eu consigo descobrir. Só que a pergunta é a seguinte: eu vou pegar o x do vértice e somar ou vou subtrair dessa distância? Essa é uma pergunta que é respondida quando você para observar essa reta vertical, ela está à esquerda ou à direita do vértice? O que a gente pode observar? O vértice, o vértice. O que você pode observar sobre o x dele? O x dele é positivo e o x da reta é negativo. Então, o vértice está à direita de R. Está à direita da diretriz. Se o vértice está à direita da diretriz, isso significa o que sobre a parábola? Que a concavidade é para a direita. Tá? Se a concavidade é para a direita, e o vértice estando à direita, o foco também está à direita. Ou seja, para você encontrar o 8, na verdade, então, a gente vê aqui que o 8 ele é o valor do parâmetro. Tá? O parâmetro dessa parábola é 8, positivo. Tá? Por que positivo? Porque concavidade para a direita. Quando a parábola tem concavidade para a esquerda, o parâmetro é negativo. Então, seria menos 8. Não é só calcular a distância do vértice à diretriz. Você tem que saber qual o sentido da concavidade para saber se vai ser aquela distância ou menos ela, o valor do parâmetro que você vai usar na sua parábola. Tá? Então, vai ser o x do vértice mais esse 8. Tá? Quanto que é 4 mais 8? 12. Então, essas são as coordenadas do foco da sua parábola. 12, 1. Beleza? E aí a gente tem o vértice, a gente tem o foco, a gente tem a diretriz, tem o valor do parâmetro. Então, o que a gente pode fazer agora? Achar a equação. Qual é a equação dessa parábola? Qual é a equação da parábola? Lembre-se, é aquele mesmo padrão, né? A gente olha para o exemplo anterior aqui. Ó. Quando o foco ele está no eixo, o foco está no eixo horizontal, esse eixo horizontal é o eixo que não será elevado ao quadrado. Então, o x, nós vamos ter aqui x menos a coordenada x do vértice, x menos 4, porque a parábola está deslocada, né? O vértice não está na origem, vezes 4p, mas quem é o p? É 8. Quem é 4 isso? 4 vezes isso. 32. 32. Igual, quem é a parte que vai ser elevada ao quadrado?
y menos o y do vértice. Pronto. Y menos 1 ao quadrado igual a 32 vezes x menos 4. Essa é a equação da sua parábola, tá certo? Então, a gente tem aí todo o estudo completo da parábola feito a partir das coordenadas do vértice e da diretriz. O mesmo raciocínio você consegue estudar a partir do foco da diretriz, então a mesma coisa, né? Pense no outro item ali. Ele te fornece as coordenadas do foco e da diretriz. O que você vai fazer? Mesma coisa, você vai analisar o foco e a diretriz. Estão numa reta vertical ou numa reta horizontal? Onde está o vértice? Ele está no meio. O vértice sempre está no meio entre o foco e a diretriz. Então, a partir disso, você consegue achar as coordenadas do vértice. Com isso, você sabe o valor do P, que é a metade dessa distância, né, do foco até a diretriz. E, consequentemente, você acha a equação da parábola. Tá? Então, é isso que você vai fazer na prova. E no outro caso também. Com qualquer uma dessas, você tem vértice, diretriz e foco. Com duas dessas, você encontra a terceira e todo o resto. Tá? Todas as outras informações daquela parábola. E para finalizar, nós vamos fazer aqui o problema 8, tá? Problema 8, que diz assim: forneça, em cada exemplo abaixo, a equação da elipse, que satisfaz as condições dadas. Vamos resolver aqui pelo menos um para a gente ver como é que faz isso. A letra A, o eixo maior mede 10. O que é o eixo maior, pessoal? É a distância do A1 até o A2, ou seja, o 2A. É 10. Você lembra que a elipse ela é definida por dois pontos e uma constante positiva? Sabe que constante é essa? É o 2A. É a constante que define a elipse. A elipse é o conjunto de pontos que a soma das distâncias aos focos é igual a essa constante, ou seja, igual a 10. Nesse caso, pronto, você já tem tudo. Você tendo os focos e tendo essa constante que é o 10, acabou. Você sabe tudo agora sobre a elipse. Vamos analisar aqui. Vamos descobrir como fazer isso na prática. Quais são as coordenadas dos focos? O primeiro é 4, 0. O segundo, menos 4, 0. Beleza, dois focos. O que eu faço com isso, professor? Primeiro, quem é o centro da elipse? Como é que a gente acha o centro da elipse? Você tem que fazer essa conta, se ele te fornecer os focos. Como é que você acha os coordenados do centro? É simples. Nesse caso, vai ser a origem. Mas se ele te der pontos diferentes, não precisa se preocupar aqui. O x do centro vai ser o x do primeiro foco mais o x do segundo dividido por 2. O x do primeiro é 4, o x do segundo é menos 4. Então, 4 menos 4 sobre 2. E o y? O y do primeiro mais o y do segundo sobre 2. Por que dividir por 2? Porque o centro é o ponto médio entre os pontos. Então, é só você somar as coordenadas e dividir por 2, é a média. Dá para ver que nesse exemplo a gente deu sorte o centro ser exatamente a origem. Maravilha. Sabendo que o centro é a origem, agora a gente vai parar para observar. Os focos, eles estão em que eixo? Você vê que o y deles é constante. Se o y é constante, eles estão numa reta horizontal, que é justamente o eixo x, porque o centro está na origem. Então, os focos estão no eixo x. Se os focos estão no eixo x, os vértices também estão no eixo x. Tá certo? E como é que você vai calcular as coordenadas desses dois vértices? Né? Eu digo os vértices, mas é o A1 e o A2. Existem outros dois vértices que estão no eixo Y. Como que você vai fazer para calcular o A1 e o A2? Basta você saber o valor de A. O A é 5, que 2A é 10. Então, as coordenadas do primeiro vértice vai ser, desculpa, menos 5. Aqui está errado, né? O F1 é menos 4 e o F2 é 4, tá? O primeiro foco é sempre tomado antes à esquerda do centro e o segundo foco tomado à direita, tá? Então, A1 vai ser menos 5, 0 e o A2, 5, 0, tá? Pronto.
Você tem as coordenadas dos dois. Professor, onde é que você tirou esse menos 5, 5? Porque o centro da elipse está na origem. Então, é só você somar o x, subtrair o x e somar aqui o a, né? Não tem muito mistério, não tem muito segredo aqui nessa parte da questão. Tá? Então, você tem as coordenadas do centro, você tem as coordenadas dos focos, você tem as coordenadas dos vértices. Professor, a gente sabe que na elipse existe um A, um B e um C. Cadê os outros dois? Só sei quem é o A. Está aqui, ó. O C está aqui. O C é a distância. O Czinho, ele é, pessoal, a distância do centro aos focos. Tanto ao primeiro como ao segundo. Qual é a distância da origem até esse ponto aqui? É 4. É uma distância positiva. Então, o C é 4, pessoal. Simples assim. O A, vamos lá. Vamos colocar isso por escrito. O A é 5. O B é 4. E o C, pessoal? O que a gente faz? Como é que a gente calcula o C? C ao quadrado é igual a ao quadrado mais ou menos. Menos, né? Lembre-se que na elipse é menos. Então, é a ao quadrado menos b ao quadrado, aqui nessa relação. Então, c ao quadrado vai ser 5 ao quadrado menos 4 ao quadrado. 5 ao quadrado dá 25, 4 ao quadrado dá 16. 25 menos 16. O c ao quadrado, portanto, é 9. Consequentemente, aliás, o c a gente já... Desculpa, a gente usou errado a nossa referência aqui, né? Usamos errado aqui a nossa referência. A gente quer calcular, a gente tem um valor de c e quer calcular o b. Tá? O c igual a 4. Perdoa, nós queremos calcular o valor de b. Então, você vai substituir o 4 aqui, o 5 aqui, e o b é que é o nosso mistério, né? Agora sim. Agora tá certo. Então, como é que a gente vai calcular o valor de b? Passa ele somando as contas do raciocínio. O cálculo é o mesmo, né? A gente só identificou errado aqui o que a gente estava querendo calcular. Então, b ao quadrado é 9. Consequentemente, o b é igual a 3. Pronto. O b é igual a 3. Professor, o que eu posso fazer com esse b? Uma das coisas que você pode fazer com ele é calcular as coordenadas dos outros dois vértices. A elipse tem dois vértices, né? Os dois primeiros a gente calculou aqui, são os vértices do eixo maior e do eixo menor, que é o eixo vertical. O que você vai fazer? Você vai manter o x do centro e vai aumentar no y ou diminuir. No primeiro vértice, você vai diminuir. Então, vai ser menos 3. E no segundo vértice, vai ser 0 e 3 positivo. Está aumentando. Então, esses são os 4 vértices da elipse, os dois focos, o centro. Nós podemos calcular a excentricidade. Excentricidade é C sobre A, então é 4 dividido por 5, dá 0,8, uma excentricidade maior ainda do que a do exemplo que a gente tratou antes, né? Ela é ainda mais alongada que aquela outra, um pouco mais alongada. E a gente consegue fazer mais uma coisa. A partir do momento que você sabe quem é o A e o B numa elipse, a partir do momento que você sabe quem é o A e o B, e você sabe quais são os coordenados do centro, você consegue calcular a equação da elipse. O centro é a origem, então vai ser aquela equação bem canônica, x² sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1, tá? Então, x² sobre 25 mais y² sobre 9. Detalhe, por que o a está associado ao x² e o y ao b ao quadrado? Porque o eixo maior é horizontal. Né? O eixo maior é o eixo horizontal. O A sempre está relacionado ao eixo maior. Ou, se você preferir, memorizar o eixo dos focos. Os focos estão no eixo X. Então, A está associado a esse eixo, em que estão os focos, e o B está associado ao outro. Então, essa é a equação da elipse, como ele pede. Letra B eu vou fazer aqui.
Ele te fornece o centro, um dos focos e excentricidade. O que que você vai fazer? Então, vamos supor aqui a letra A, né? O que que você vai fazer com a letra B? Você, com essas informações. Vamos lá. O centro é 2, 4. Centro, coordenadas 2, 4. Um dos focos, olha só o problema, é o 5, 4. Um dos focos é o 5, 4. Coordenada 5, 4. E a excentricidade é 3 quartos. Excentricidade é 3 sobre 4. O que a gente faz aqui, para encontrar o resto da elipse? As outras informações. Então, olha o seguinte. Olhe para o centro e para o foco. O que eles têm em comum? O y igual a 4, uma constante. A reta que passa pelo centro e pelos focos, essa reta aqui é o eixo em que estão os focos. Então, o eixo maior, esse eixo maior, ele tem um y constante. O que isso significa? Ele é um eixo horizontal. O y é constante, né? É um eixo horizontal. Beleza. Então, temos essa primeira informação. O eixo maior é horizontal. O que isso significa? Vamos desenhar para você entender. Significa que a gente tem um centro, o y é igual a 4. O x desse centro aqui, ó, é 2. O x do primeiro foco, ele está chamando de F1, né? Certo? Seria chamar de F2, mas tudo bem. O x dele é 5. O outro foco vai estar na posição simétrica, tá? Então, quais são as coordenadas do segundo foco? Quais são as coordenadas do segundo foco? Se daqui para cá o y aumentou 3 unidades, daqui para cá o x, né? Desculpa, diminui 3 unidades. Quanto que é 2 menos 3? Então, 2 menos 3 e o y igual a 4. O segundo foco vai ser de coordenadas menos 1, 4. Pronto. Perfeito, né? O que mais a gente sabe? A distância do foco ao centro. A distância do foco ao centro é 3. Essa distância, por definição, é o valor de C. É o C da parábola. Então, Czinho da parábola é igual a 3. Mas como que isso ajuda, professor? É porque você sabe que excentricidade é C sobre A. Se a excentricidade, vou colocar com outra cor aqui. Se a excentricidade, que é o C sobre A, está dando 3 quartos, isso significa automaticamente que o C já é 3, então o A tem que ser 4. Olha só, para a gente encontrar a equação de uma elipse, a gente só precisa do A e do B, e da equação do centro. Eu já tenho A e C. O que eu faço para encontrar o B? Só usar aquela equação. A gente sabe que A ao quadrado, desculpa, que C ao quadrado é igual a A ao quadrado menos B ao quadrado. O C é 3, o A é 4, e o B a gente ainda não sabe. O B ao quadrado vai ser 4 ao quadrado menos 3 ao quadrado, que é 16 menos 9. B ao quadrado vai ser igual a 7, e, consequentemente, B é a raiz de 7. O que você precisa saber é B ao quadrado, né? É só o que você precisa saber. Por quê? Porque aí você já tem a equação da elipse. O eixo maior é o quê? O eixo maior é horizontal, então ele vai estar associado ao x. O A ao quadrado vai estar associado ao x. O centro da elipse é onde? É no ponto 2, 4. Então, vai ser x menos o x do centro dividido pelo A ao quadrado. Quem é A ao quadrado? 16. Mais
y menos o y do centro. Quem é o y do centro? 4. Y menos 4 ao quadrado, dividido pelo b ao quadrado. Quem é o b ao quadrado? 7. Igual a 1. Pronto. Está feita, está calculada a equação da elipse. Tá certo? Então, aí a gente termina essa aula, né? A gente revisou aí os principais tópicos das cônicas. Estudem esses exercícios, estudem outras questões relacionadas a cônicas, né? Esses problemas são muito interessantes de você... Esses problemas em que você tem dois valores, dois parâmetros ou três parâmetros e precisa calcular todo o resto. Só te dá um vértice, um ponto, um foco, uma reta. Então, estude esses problemas porque ajuda você a entender a relação entre os elementos da cônica, né? A relação entre os focos, entre os vértices, entre as assíntotas e assim por diante, tá certo? E é isso. Essas são habilidades importantes relacionadas com geometria analítica. O estudo das cônicas, ele pertence ao campo da álgebra linear também, mas só quando você tem cônicas que são rotacionadas, ou seja, os eixos delas não são nem verticais nem horizontais, são retas inclinadas. Aí você estuda cônicas, claro, você ainda está falando de cônicas, mas você precisa de ferramentas da álgebra linear para estudá-las. Por isso que a gente não vai estudar esse assunto na disciplina de geometria, tá certo? É só isso mesmo, os casos mais elementares, os eixos verticais, horizontais e assim por diante, tá bom? Obrigado, viu, por terem assistido a aula, por terem esperado até aqui. Até mais, pessoal.